Boa noite, Sam. Eu me chamo Lucas. Tenho 19 anos e moro no Rio de Janeiro. Sou um grande fã do seu canal. Eu gosto muito de ouvir histórias de lobisomem, principalmente quando vou dormir. Queria que você contasse a minha experiência, se bem que não foi a minha, mas como eu estava lá, e talvez fosse o motivo para aquilo ter aparecido, considero que foi comigo também. Pois foram 3 noites, Sam. 3 noites que o lobisomem assombrou os meus pais. Só para contextualizar e não deixar ninguém perdido. Eu nasci no dia 15 de março de 2005. Ainda era um bebê na época de todos esses eventos. Não me lembro de nada, obviamente. E o que sei ouvi da minha mãe e de outros parentes. Sendo que o contexto disso tudo gira em torno de mim, pelo que contam as pessoas. Pois então, Sam, experiências com lobisomens não era raridade de acontecer por onde morava, pois o lugar, além de ser interior, era numa região de serra. Meus pais, que na época eram bem jovens, ainda moravam na casa da minha avó, os pais do meu pai. Eles moravam num pequeno quarto nos fundos da casa da minha avó. Era um lugar que ficava fora parte da casa deles, mas conviviam todos juntos ali na mesma casa, que era tipo como um sítio. Meu pai conta que a casa mais próxima ficava a 300 metros, e era a casa de um tio seu. Morava ali próximo outros familiares, e também conhecidos. Apesar de isolado, todo mundo se conhecia, e o que acontecia com um, logo todos ficavam sabendo. Era 1996, bem antes do meu nascimento. Um vizinho do meu avô chegou desesperado em sua casa. Era tarde da noite, e todos de casa estavam dormindo, mas acordaram para atender o pedido de socorro do amigo, que entrou desesperado falando que tinha visto um bicho. Vinha tarde para casa e se deparou com a tal criatura no meio do caminho. Segundo meus avós, não acreditaram muito naquela história, mas deram abrigo pro amigo, que depois, a pedido dele, o meu avô foi deixá-lo em casa aquelas horas, mas que antes foram pegar a bicicleta do homem, que estava numa distância até que considerável. Meu avô não viu nada na estrada e continuou com o amigo no trajeto da casa dele, que chegou são e salvo. Meu avô então foi retornando para sua casa, ainda pensativo sobre aquilo. Até que no meio do caminho ele viu alguém se aproximar. Meu avô disse que era uma coisa do tamanho de um homem, mas como estava escuro, não deu para perceber. Ele achou muito estranho, mas continuou andando mesmo assim. Quando foi chegando perto, começou a sentir o fedor que a coisa exalava. Algo em torno de ovo podre ou carne em decomposição. Era uma coisa fétida que parecia um bicho morto que estava ali, andando em sua direção. Meu avô ficou assustado, pois aquilo não estava na estrada quando ele passou, mas que agora estava ali. Porém, mesmo assim, continuava a andar. E ao passar do lado da criatura, ele nem olhou. Enquanto isso, o bicho parou e então começou a segui-lo. Meu avô diz que em nenhum momento a coisa fez qualquer tipo de barulho, até que do nada, aquilo começou a berrar, e a berrar muito alto. Com um susto, e temendo que a coisa fosse avançar sobre ele, meu avô começou a correr, e junto aquilo vinha atrás dele. Começou a correr também. Por sorte, a porta estava apenas encostada. Meu avô pulou para dentro de casa e rapidamente trancou a porta, enquanto a coisa ficou lá fora, grunhindo e soltando uns berros bem estranhos, presenciado pelos meus avós, os únicos que estavam acordados naquelas horas. Até que depois de uns instantes ele parou, e então foi se distanciando. De fato, o amigo havia sido seguido por algo, e a coisa que seguiu ele foi a mesma que seguiu meu avô. Fora este, tiveram outros encontros e avistamentos deste mesmo ser,
e muitos ouviram seus berros e grunhidos noite afora, corriqueiramente em noites de lua cheia e nas madrugadas de quinta para sexta. Mas o que aconteceu com meus pais foi diferente de tudo que eles já tinham visto antes, pois não havia dia para aquilo aparecer. Como citei antes, nasci em março de 2005. Minha mãe diz que a primeira vez que o lobisomem apareceu, ela ainda estava de resguardo de mim. No caso, a primeira noite da fera. A minha mãe diz que estava dormindo com meu pai. Eu dormia numa rede do lado. Foi quando a minha mãe acordou com meu choro, mas logo notou que além do meu choro, algo rosnava do que ela pensava estar do lado de fora, bem na porta do quarto deles. Ela imediatamente chamou pelo meu pai, que se levantou, e a coisa que supostamente estaria lá fora parou de soltar aqueles grunhidos estranhos. O terror veio quando meu pai ligou a luz. Sam, isso me dá arrepio só de pensar na cena. Mas os meus pais viram a cabeça de uma coisa que já estava dentro de casa, em cima do telhado da onde eles dormiam, e que estava bem em cima da minha rede. Era uma criatura com uma grande mandíbula, olhos vermelhos feito fogo e que babava sem parar, além do fedor de carne podre que havia invadido o quarto, exalado por aquela horrenda criatura. E isso foi questão de instantes, Sam, pois pouco depois de ligar a luz, aquela coisa rapidamente tirou a sua cabeça, pulou de cima da casa e correu para a mata para se esconder. Ninguém dormiu nessa noite. Todos estavam em alerta máximo e assombrados pela estranha presença daquela criatura. De manhã cedo, eles trataram de contar para meus avós do estranho acontecimento, e a pedido deles, meus pais começaram a dormir em um quarto dentro da casa, junto com eles para não correr o risco de algo acontecer, pois se tentasse de novo, teria mais gente para espantar a criatura. Mas nem assim aquele bicho deixou de aparecer, pois teve outras vezes que ele veio atrás de mim. Na segunda noite do lobisomem já tinham se passado 3 meses. Meus pais ainda continuavam a dormir na casa dos meus avós. E nesse meio tempo aquele bicho ficou aparecendo por dias. Atacava animais, corria atrás das pessoas e passava a noite grunhindo, mas que nunca mais voltou a aparecer na casa deles. E se aparecia, ninguém ouvia ou via a criatura. Eu ainda não era batizado, mas estava com quase 4 meses. Estava na hora do meu batismo, mas nem meu pai nem minha mãe ia atrás disso. Portanto, aquilo continuava a aparecer. Era uma noite tranquila, Sam. Todos da casa dormiam, exceto minha mãe, que estava com um mau pressentimento de que algo ruim iria acontecer. E aconteceu. Minha mãe conta que ouviu quando algo subiu na casa. Pisava no telhado com muito cuidado. Até parecia com um gato. Ela assustou e chamou pelo meu pai, que demorou para acordar. Enquanto isso, a coisa passou por cima do quarto deles, depois pulou da casa e fugiu. Só então que meu pai acordou e foram ver o que tinha acontecido, mas ninguém viu ou ouvia nada depois disso. Acabou que ninguém dormiu naquela noite, assim como da outra vez. Todos estavam de alerta, mas graças a Deus que tudo terminou bem, e nada de estranho aconteceu o restante daquela noite. Meus pais me levaram para batizar depois disso, Sam, mas ainda continuavam a morar na casa dos meus avós. Estavam receosos daquilo aparecer. Mas incrível, Sam, o bicho parou de vez. Nunca mais deu as caras, nem na casa dos meus avós e nem nas outras da região. Ninguém viu e ouviu aquilo noite afora. Aparentemente tudo estava tranquilo. Ao menos era isso que eles pensavam. Mas alguns meses haviam se passado.
Já estava prestes a completar meu primeiro ano de vida. Meus pais voltaram a dormir no mesmo lugar de antes e estavam mais calmos. Até voltaram a dormir a noite inteira. Tudo ocorria muito bem, até aquela terceira e última noite que o lobisomem apareceu. Isso não aconteceu com meus pais. Dessa vez foi com meus avós. Em uma noite de quinta para sexta, todos acordaram com muitos estampidos de tiros e berros assustadores de alguma coisa. Rapidamente eles foram ver o que tinha acontecido e viram uma criatura passar correndo na frente do quarto deles, a mesma de meses antes. O bicho nem deu atenção para eles, apenas correu para se embrenhar na mata e logo em seguida sumir. Pouco depois saiu meu avô da sua casa e falou para o meu pai que ouviu a coisa andando em cima do telhado e começar a puxar as telhas uma por uma. Ele pegou sua arma na gaveta e deu 3 tiros na cara do bicho, que já havia tirado algumas telhas, e olhava para dentro de casa, talvez ainda procurando por mim. O bicho foi muito insistente e até inteligente porque parou de aparecer, esperando a oportunidade perfeita para atacar. Tinha também a hipótese de que o bicho poderia ser alguém conhecido de lá, alguém que tinha informações da minha família, pois muitos sabiam que minha mãe tinha tido bebê, mas ninguém sabia que eu já estava batizado. Mas ninguém sumiu, a não ser aquela criatura, que depois daquela noite deixou de aparecer de vez. Meus pais viveram meses assombrados, mas depois que fui crescendo, o medo foi se acabando, ainda mais quando mudamos aqui para a cidade. Os meus avós ainda moram nessa mesma casa. É constante nossa ida até lá. Sempre peço para meu avô contar esse relato, a partir da sua versão, que na minha opinião fica mais assustador, pois ele viu a criatura várias vezes e quase teve sua casa invadida por aquilo, que por Deus não conseguiu o que queria, que era me pegar. Boa noite.